Opa! Seja bem-vindo ao 12º episódio do programa Profissional Valorizado. Aqui eu compartilho com você estratégias que você pode adotar na sua vida para poder alavancar a sua carreira no mercado de TI e conseguir ser um profissional muito valorizado e reconhecido no mercado de TI. Hoje já é o 12º episódio deste programa e nele eu vou compartilhar com você como fazer para fazer a migração entre setores no mercado de TI. Tem muita gente que às vezes quer mudar de área, mas não sabe muito bem como fazer, como se planejar para fazer esse tipo de mudança. E eu fiz uma live onde eu discuti vários pontos que são muito importantes para você que pensa em migrar e mudar de área de trabalho dentro do setor de TI. Beleza? Então bora lá pro vídeo que o conteúdo tá fantástico. Eu tenho certeza que ele será muito útil para você. Bora lá! Hoje eu vou estar falando aqui sobre como fazer a migração de áreas de trabalho dentro do setor de TI, principalmente. Isso é uma dúvida que eu recebi já no nosso canal. Nos últimos dias, teve gente perguntando como que faz para poder migrar. Eu vejo que as pessoas muitas vezes querem mudar de área, mas não sabem muito bem o que fazer, sabe? E isso é algo que pega muito no mercado de TI. A galera quer mudar de área, muitas vezes quer mudar de tecnologia que trabalha, quer mudar para uma área que ela acha mais legal, que ela acha mais promissora, que vai dar mais dinheiro, mas eles têm medo, muitas vezes não sabem como fazer esse processo de migração. E é sobre isso que eu vou explorar hoje, esse conteúdo que eu vou destruir aqui hoje. Eu vou levar ele ao máximo, né? Eu vou discutir bastante a respeito disso hoje, num nível bem profundo, para que possa ser bem útil para você, possa te ajudar. Eu tenho certeza que isso, se não for útil para você agora, em algum momento da sua vida vai ser útil, porque vira e mexe a gente está mudando de áreas de trabalho, a gente está mudando as tecnologias que a gente trabalha e muitas vezes até de empresa, de projetos e tudo mais. E ter esses conhecimentos aqui com certeza vão te ajudar, vão colaborar para você ter mais sucesso aí na sua vida profissional no setor de TI. Bom? E assim, primeiro eu gostaria aqui de começar compartilhando com você o meu ponto de vista sobre como migrar para uma nova área de trabalho no mercado de TI. Tá? E para eu poder estar fazendo isso, né, passar meu ponto de vista, eu acho que assim, o primeiro ponto que eu acho que é muito importante é que eu acredito que, principalmente no mercado de TI, você tem que evitar ao máximo ficar trabalhando com coisas que você não gosta. Tá? Por quê? Porque senão você vai se desgastar muito, você vai se sentir muito cansado, destruído, você vai tender a ficar desmotivado e isso vai fazer com que você pare de estudar, pare de crescer na carreira. Então, trabalhar com algo que você não gosta é uma merda. Vai te puxar para trás, vai fazer com que você não consiga crescer na carreira. Isso eu acho que assim, primeira coisa que eu acho que é um ponto importante a respeito do meu ponto de vista sobre mudanças de área de trabalho, de área de atuação. Acho que isso aí é um dos pontos muito importantes. Depois, tem o seguinte também, tem muita gente que muitas vezes entra no mercado de TI, aí trabalha com alguma coisa ali que não gosta muito e tal, tá ali trabalhando, ou até trabalha com o que gosta, mas não consegue ganhar dinheiro, sabe? Quando eu falo ganhar dinheiro, não é necessariamente questão só financeira, mas sim de, sabe, você ter uma vida bem limitada e não conseguir crescer nada, sabe? Tipo, você estagna no nível salarial e você tem muito potencial para muito mais, só que você não consegue ter nenhum tipo de reconhecimento e fica ali estacionado. Eu vejo muito isso nesse mercado, não só nesse, né? Eu vejo isso em todos os mercados, mas assim, no mercado de TI, isso é mais bizarro, porque se você tiver coragem e você fazer uma migração do jeito certo, eu não vou nem falar do jeito certo, mas você fazer uma migração de área de trabalho
no setor de TI é muito mais simples do que você possa imaginar, e geralmente você faz isso sem ter que ganhar menos por um tempo até você chegar num nível salarial que equipare com o que você ganhava antes. Claro que existem exceções, porém, em grande parte das migrações dá para se fazer, se for de uma maneira bem planejada, dá para se fazer tendo um salário melhor ou mesmo um salário muito próximo do que você ganhava no seu trabalho anterior. Aí, o que acontece? Se você ficar sofrendo, cara, e ficar com medo de mudar de área, você vai tender a estagnar e a não ganhar grana. E, por exemplo, no mercado de TI, geralmente eu vejo muito pessoal de suporte sofrer, pessoal de infraestrutura, que é uma galera que, assim, quando o cara é muito, muito foda, tem muita certificação nessa área, ele até consegue um reconhecimento e ganha uma graninha, mas, assim, são pouquíssimas as oportunidades nessa área. E eu vejo muito essa galera querendo mudar, querendo crescer, querendo ganhar um pouco mais, querendo, sabe, poder ter uma vida melhor, e eles não conseguem porque eles têm medo de mudar, eles acham que assim, que não vai conseguir, eles acham que para migrar de área, as exigências para se entrar numa área são muito grandes, eles acham que assim, as empresas exigem muita experiência para você entrar no mercado novo, sabe? Já querem que você manje daquela coisa, e isso, principalmente, é um ponto muito legal que eu vou abordar aqui hoje, que não é necessariamente assim que a coisa funciona, não é assim que a banda toca. É claro que muitas vezes você vai ver anúncios de vagas pedindo um monte de coisa, mas, para ser bem sincero, a maioria dessas vagas são... elas são feitas, né, o recrutamento por pessoal de RH, e eles não têm, assim, tanta noção, assim, do que realmente é necessário, então eles jogam tudo lá o que geralmente o pessoal da área técnica da empresa quer saber, né, quer que o profissional tenha, mas eles não têm nem claro, sabe, o que realmente é crucial para o profissional saber para poder entrar para aquela vaga. Então eles colocam um monte de coisa, só que na verdade, geralmente é uma ou outra coisinha ali, que são pontos cruciais para o cara ser contratado. Não é tudo aquilo que eles colocam como requisito nas vagas. Salvo algumas exceções de algumas empresas que têm um RH mais profissional. Aí sim, mas aí são para vagas mais... vagas de nível mais sênior. Aí sim tem bastante requisito mesmo. Mas para a galera que vai entrar no nível júnior, pleno aí... Tem diversas áreas aí que muitas vezes o pessoal pede um monte de coisa que parece que é para sênior, parece que é para pleno e muitas vezes não é. É simplesmente porque eles colocam tudo aquilo para poder fazer a repescagem depois. E geralmente eles fazem a repescagem, né, que eu falo, depois. Geralmente eles fazem por uma conversa técnica. E no mercado de desenvolvimento de software, geralmente a conversa é com alguém que faz parte da equipe técnica, não é feito pelo RH, é feito por alguém da área técnica, algum programador, algum arquiteto, alguém mais sênior, que vai bater um papo e o objetivo dele vai ser saber se você sabe mesmo aquilo que você disse que você sabe. E se você tem os requisitos mínimos para poder trabalhar naquela vaga ali que eles estão divulgando, que eles estão contratando. Então, não se assuste muito assim quando você vê uma vaga pedindo um monte de coisa, porque na maioria das vezes eles não precisam necessariamente de tudo. O que você tem que saber é olhar para a vaga e falar, puta, saquei que isso aqui não faz sentido. Na verdade, eu preciso manjar só disso, daquilo, e o resto, se você souber alguma coisa, você já se vira e consegue trabalhar com aquilo. Tá? Isso é fato. Eu não vou necessariamente discutir a respeito disso hoje, porém, eu posso, assim, depois, de repente, em uma outra live, abordar alguns temas de trilhas, né, de possíveis caminhos técnicos para vocês terem uma ideia de como ser contratado
e passar por entrevistas. Isso é um negócio bem legal que eu acho que ajuda também. Mas o ponto é, o que você tem que saber nesse momento é que nem sempre, e na maioria dos casos, tudo que está sendo pedido, solicitado lá na vaga, não é necessariamente requisito mínimo. Para vocês terem ideia, por que eu estou falando isso aqui agora? Porque eu, por anos, cara, eu estava fazendo esse trabalho de headhunting para poder encontrar o pessoal mais especialista, o pessoal com maior potencial de crescimento na área de desenvolvimento, né? Eu contratava muito para Java, principalmente, e desenvolvedores do .NET. E o que acontecia? Quando os RHs conversavam com a gente para passar uma vaga, eu tinha que bater um papo com ele, entender o que realmente era crucial. Sabe? Por exemplo, em algumas vagas que o pessoal anuncia, eles falam lá os requisitos que são obrigatórios e os que seria bom se a pessoa soubesse, tá? Então, os obrigatórios são aqueles que você tem que saber. Os outros é bom que saiba, mas na maioria das vezes eles nunca vão achar alguém que saiba tudo. Então, eles vão sempre procurar alguém que saiba mais a respeito daqueles requisitos que são realmente obrigatórios. E, como eu estava dizendo aqui, na maioria das vezes, quando a gente fala com RH, para poder estar pegando maiores informações sobre o perfil de profissional que ele precisa para trabalhar na empresa dele, para poder dar conta do projeto, a gente tem que esmiuçar isso para realmente entender qual que é a tecnologia que o cara vai trabalhar, quais são realmente as ferramentas que ele vai trabalhar, para poder montar o requisito da vaga corretamente, porque senão você vai selecionar uma pessoa, você vai pedir para que a pessoa saiba uma coisa que ela nem vai usar no trabalho. Isso acontece pra caramba no mercado de TI, porque, infelizmente, assim, quem faz o RH e não programa, não teve nunca nenhum contato na área de programação, eles apanham vários anos para aprender o jargão e aprender o relacionamento que tem entre as ferramentas, entre as linguagens, sabe? Para conseguir contratar legal. Então, por isso que vocês têm que ficar ligados nas vagas quando elas falam sobre os requisitos mínimos e obrigatórios, tá bom? E se a vaga não dizer isso, você pode saber que tem boi no trilho. Significa que provavelmente o RH está jogando uma vaga genérica. Então, aí o seu objetivo principal, se você quer migrar para aquela coisa lá e você está vendo uma vaga assim, você tem que primeiro saber que você tem que passar pelo RH, para poder passar por uma entrevista técnica. Mas eu vou entrar nesse tema em uma outra live, porque tem muita coisa para ser falada a respeito disso. Fechou? E como que eu cheguei nessa conclusão de você fazer esse tipo de migração de áreas de mercado e por que é importante você fazer isso? Eu mesmo, particularmente, quando eu comecei a programar, e que eu já estava pegando um nível legal de consultoria, eu estava trabalhando com um projeto Java Swing. Eu não sei se você que está aqui me assistindo, se vocês sabem o que é isso, né? Mas o que acontecia? Cara, Swing era uma coisa, era aplicação desktop, era uma aplicação bem específica, aquilo era bem difícil de ser feito numa tecnologia web, e naquela época, eu já não queria mais trabalhar com Swing, eu queria trabalhar com projeto web, só que eu estava trabalhando com projeto Swing. E aí, qual que é a conclusão que eu cheguei? Eu queria mudar de área, eu queria começar a trabalhar com outra tecnologia, porque o web estava crescendo, né, e Swing você quase não via mais aplicações com isso, e aí o que ia acontecer? Se eu fosse continuar trabalhando com aquilo, provavelmente se um dia eu fosse querer pegar outras oportunidades, outros projetos, eu ia me ferrar, porque aquilo é pouco usado, né? Então eu não quis enfiar meu pé na jaca e me especializar muito naquilo. Claro que eu me especializei, eu fiz, assim, o projeto que a gente trabalhou foi muito bacana, foi um projeto bem legal de ser trabalhado. Entretanto, como eu já queria migrar para a web, qual que foi a minha postura, o meu posicionamento? Antes de eu começar a trabalhar com web, eu já estava estudando para fazer os aplicativos
móveis e aplicativos para web, né? Tanto focado na parte mobile como também na parte web normal. Sabe, antes de sequer ter uma oportunidade ou estar procurando uma oportunidade para trabalhar com isso. Eu já estava estudando, inclusive, eu sempre me baseei em meus estudos com base em certificações. Então, por exemplo, quando eu estava trabalhando com Swing, o meu foco principal era a certificação de programador, que foi a que eu tirei primeiro. Qualquer dia eu posso até fazer uma live sobre o caminho de certificação na área Java. E aí depois eu fui para a parte de web, porque eu já queria trabalhar com web. E na web eu já estava estudando bastante coisa de arquitetura, porque eu queria tirar a certificação de arquiteto, né? E já em arquiteto, já envolvia EJB, já envolvia essas partes de camadas de negócio, muita parte de back-end era envolvida com o que eu já estava estudando. A minha segunda certificação foi a de EJB, não sei se você já ouviu falar sobre Java aqui, conhece essa tecnologia, mas assim, era uma possibilidade de segundo nível e que já na minha carreira eu estava me especializando, apesar de nem estar usando aquilo no meu dia a dia ainda. Eu já estava estudando e me certificando para aquilo. Então, o que eu fiz para poder migrar para o mercado web? Eu já busquei conhecimento, só que eu fui num ponto, como eu já era líder técnico na época, eu fui num ponto de que eu poderia tomar essas decisões. Então, assim, o que acabou acontecendo é que depois rolou projeto nessa mesma empresa que eu estava e eu consegui vender a ideia de implantar aquela tecnologia que eu estava estudando. Então, por exemplo, quando eu saí, que eu já estava migrando para a web, que eu estava estudando em JB, a camada de negócios, que era uma tecnologia bacana, aquilo não era utilizado na empresa naquela época ainda. E eu, como eu tirei a certificação, eu era o líder técnico, eu tive como comprovar para a liderança, comprovar para a galera que estava lá acima de mim e que eram os gestores do projeto, que aquilo valeria a pena. Só que eu não estava também sacaneando. Aquilo realmente era aplicável ao projeto e seria bom para o projeto. Então, eu peguei, provei e apliquei aquilo naquele projeto. Então, eu fui conseguindo fazer a minha migração de carreira desse jeito, me preparando e me enfiando cada vez mais naquele mundo. E aí, depois dessa migração, eu já consegui encaixar a parte web. Comecei, então, a implantar projetos web dentro da empresa. Só que, lembra, eu estava me certificando já para isso, tirando certificação internacional para poder trabalhar com aquilo. Por que eu tive que fazer isso? Porque eu já era líder. Então, como eu era líder, eu não podia entrar com conhecimento raso e depois que eu começasse o projeto, eu descobri que precisava fazer alguma coisa lá no projeto e aquela tecnologia não dava para fazer, sabe? Eu sempre tive que ter conhecimento aprofundado a esse ponto. Então, foi assim que eu fiz a migração da minha carreira, sempre me preparando antes de assumir aquela vaga, de assumir aquela posição, de assumir aquela nova tecnologia. E isso é legal, isso é algo que você pode fazer. E eu fiz isso como? Estudando por conta própria e fazendo projeto paralelo para mim. Então, sim, eu sempre inventei alguma coisa, algum programinha que eu estava fazendo no meu tempo livre. E nesse meu programa que eu fazia, no caso, na área de desenvolvimento de software, o que eu estava fazendo? Eu estava utilizando todos os conhecimentos daquilo que eu estava estudando e que era a área que eu queria atuar. E quando você vai fazer uma migração de área de trabalho, eu acho que é muito importante você fazer isso. É claro que, assim, existem algumas poucas áreas que você não vai conseguir, talvez, ter recurso para fazer testes em casa. Mas você sempre tem que ser meio que Jedi, mesmo no ponto de ser criativo, e dar um jeito de conseguir estudar e fazer algum projetinho com aquela coisa que você está querendo começar a trabalhar. Porque se você fizer isso, eu te garanto que você consegue migrar de carreira muito fácil, migrar as áreas, isso sem ter perda salarial, sem ter que assumir uma vaga com menor salário para depois recuperar e chegar no nível que você já estava, de repente, trabalhando num outro setor, tá? E isso é importante.
E eu cheguei nessa conclusão minha de que você tem que se preparar antes. Por quê? Porque é a maneira mais certa de você conseguir fazer sem se frustrar. Porque o que acontece? Se você tentar, por exemplo, mudar de área e falar, puta, não sei nada, só estudei, fiz uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e vai querer pegar para aprender no trabalho, você pode se dar mal, você pode se queimar e pode acabar sendo demitido. E aí você pode se queimar no mercado. Tá? Então, assim, é importante ter esse tipo de cuidado e estudar mesmo por conta, se esforçar, correr atrás para ter a sua base de conhecimento para fazer essa migração diária. Eu não estou falando que você tem que ser especialista, mas você tem que ter feito alguma coisa, mesmo que seja algum projetinho pessoal, alguma coisa sua. Porque na entrevista mesmo, você pode citar isso, falar, olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Você nunca mente em entrevista, você fala as coisas reais, verdadeiras, coisas que você teve experiência. Por mais que não seja uma experiência de trabalho numa empresa, a experiência de projeto pessoal seu conta também. Então, não minimize e não dê menos valor para esse tipo de projeto de estudo pessoal, porque isso também é válido e a galera que faz a entrevista técnica saca isso e eles valorizam, cara. O RH, se você passar pelo RH, talvez não, mas a área técnica consegue enxergar isso e você consegue passar numa entrevista técnica se você fez alguma coisa e a pessoa perceber que você realmente fez e que você entende daquele assunto, minimamente, para poder estar trabalhando lá. Legal. Du Ferreira postou aqui agora, estou trabalhando como PHP Júnior, mas meu foco mesmo é Node. Então, é isso aí. E tem que fazer, né, cara? E é o que eu fazia. Eu fazia meus projetinhos, assim, no meu tempo livre, sabe? Algo que eu sempre adotei é o seguinte, por exemplo, se eu almoçava, como eu sempre trabalhei como consultor, o que eu fazia para poder migrar de área mais rápido e ter conhecimento? Eu sempre trabalhei com o meu próprio notebook, tá? Sempre. Todo lugar que eu trabalhei, eu sempre trabalhei com o meu notebook, porque eu sempre trabalhei como consultor. Então, o que eu fazia? Eu almoçava mais rápido e ia mexer nos meus projetinhos. Aí depois, na hora que dava o horário lá de trabalho, eu voltava a trabalhar normal. Então, assim, eu sempre fiz de tudo para otimizar o meu tempo livre para poder focar o meu aprendizado em cima daquilo que eu queria fazer. E isso aí também é uma dica bem legal de algo que você pode fazer, pode adotar aí na sua rotina. Claro, você tem que tomar cuidado com as questões das empresas, saber se eles permitem ou não. Eu nunca tive problema em fazer isso, porque eu sempre trabalhei com o meu próprio notebook, nunca enganei ninguém e sempre deixei claro que aquilo que eu estava fazendo era no meu horário de almoço, era um horário que não estava sendo cobrado da empresa. Tá? Nunca tente sacanear ninguém, nunca tente estudar ou fazer esse tipo de coisa no trabalho no período que você deveria estar produzindo. Beleza? Mas assim, essa é uma das maneiras que eu sempre utilizei para poder otimizar o meu tempo livre e estudar e conseguir crescer mais rápido. E assim, eu fiz isso por alguns anos, tá? Então, por exemplo, eu fiz isso, acho que foi por uns 2 ou 3 anos. Depois eu fui tirando o pé e já não precisava mais. Aí já não fazia mais sentido, porque aí eu já conseguia muitas vezes até estudar no próprio trabalho. Porque quando você fica sênior, o seu trabalho já é muito de pesquisar tecnologia, fazer muito POC, fazer muito teste de aplicabilidade de tecnologia, de conceito, e aí você acaba já estudando aquela coisa durante o trabalho mesmo, trabalhando. Você não está enganando ninguém, está estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Mas no começo, quando você quer migrar, é importante você fazer esse tipo de coisa, você focar em estudar e otimizar o seu tempo livre o máximo possível para você poder migrar o quanto antes para o que você quer e se especializar nessa área. Tá? Então, assim, foi assim que eu fiz a minha migração para a web, deu muito certo, nunca tive problema, sempre dei conta do trabalho, e acho que assim, você sempre tem que fazer isso mesmo. E se de repente um dia
uma outra dica que eu vou dar para vocês de coisas que eu já fiz, tá? Eu vou falar que eu já tive esse tipo de postura, que é o seguinte, já aconteceu, por exemplo, de projetos, eu algumas vezes passar por algumas coisas que eu estava tendo um pouco mais de dificuldade para poder resolver aquele problema, e aí, às vezes, eu tinha que fazer um pouco de hora extra para poder dar conta de resolver aquilo que não deu no horário normal ali de trabalho, sabe? E teve muitas vezes que eu não cobrei hora extra da empresa, por quê? Porque aquilo era um investimento meu de estudo, sabe? Que, tipo, eu sempre meio que pesei o quanto a hora extra era por conta de eu não ter rendido durante o dia e quanto aquela hora extra realmente era necessária porque o projeto precisava e aí era algo que realmente a empresa precisava pagar. Então, uma postura que eu sempre tive e que me ajudou também nessas migrações e que sempre me ajudou profissionalmente também foi que, assim, eu cobrava hora extra, só que só quando realmente era necessário. Agora, quando eu estava estudando, quando eu estava aprendendo alguma coisa nova, muitas vezes eu nem cobrava hora extra, tá? Então, fica a dica aí você tem que tomar uma atitude de ter bom senso e ver quando é hora extra mesmo, quando não, e tomar muito cuidado, porque quando você faz muita hora extra, significa que você geralmente é uma pessoa improdutiva, e a pessoa improdutiva geralmente não vai ser muito bem vista, muito bem quista no setor de TI, e geralmente não vai ser valorizado. Enquanto que, por mais que você se esforce e tal, e não cobre geralmente algumas horas extras ali, porque você está se esforçando, aí você é visto como esforçado e você acaba depois sendo valorizado. E aí, o valorizado que você vai ser, muitas vezes vale muito mais do que aquela horinha extra ali que muitas vezes você ia receber. Tá? Mas não ia fazer muita diferença no seu orçamento assim. Mas ia atrapalhar bastante no questão da empresa, porque você ia acabar se queimando. Então, toma muito cuidado com hora extra. Agora aqui eu vou entrar no outro ponto, que é o seguinte, onde que eu vejo que as pessoas mais erram ao tentar migrar de área de trabalho. Só que antes de eu continuar aqui, eu vou pedir para vocês que estão aí, né, me assistindo no Instagram, no YouTube, no Facebook, já que você já deu like aí nesse vídeo, se possível compartilhe, chame a galera aí que você conhece para participar da live também, porque eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai ser útil. Beleza? E é a maneira que você pode me ajudar também a cada vez mais trazer mais conteúdo. Essas lives, elas não vão ficar gravadas aqui. Depois que terminou a live, já era. Então, quem quer aproveitar esse conteúdo foda que eu estou compartilhando, tem que participar das lives. Então, bora lá, vamos cada vez mais chamar mais gente, que dessa maneira aí a gente cresce todo mundo junto. Beleza? Toma uma aguinha. Então vamos lá. Onde que eu vejo que as pessoas mais erram ao tentar migrar de área de trabalho? Isso vale para quem quer mudar de tecnologia, vale para quem quer mudar de repente, de área mesmo, quer ir de suporte, quer ir para desenvolvimento, de desenvolvimento quer para ir para gestão, ou a pessoa nem trabalha no setor de TI ainda, mas quer entrar em alguma área de TI, em desenvolvimento, ou em suporte, enfim. Eu acho que assim, o maior erro, eu vou listar dois aqui, mas um dos maiores é a pessoa ficar esperando a empresa dar uma oportunidade. Muitas vezes, a pessoa trabalha numa empresa que lá tem, geralmente tem oportunidades naquele cargo para assumir aquilo que ela quer trabalhar, só que ela fica ali esperando, ela fala assim, pô, gostaria de aprender isso, pô, gostaria de trabalhar com isso, gostaria. Só que ela não faz nada, ela não pesquisa, ela não estuda, sabe? Ela não está se esforçando para mexer com aquilo. Ela espera que a empresa chegue e fale, pô, legal, tá aqui a oportunidade, vem aqui, agora você vai aprender isso aqui, e a partir de agora você pode estudar, então, e crescer nessa área. Então, tem muita gente, cara, eu vou falar isso que é verdade. Eu vejo muita gente que fala que quer, muitas vezes, se especializar, mas fica esperando a empresa dar o pontapé inicial. E o que acontece? As pessoas só se ferram, porque as empresas não vão fazer isso. Sempre, aquela pessoa que está à frente, que está pesquisando, que está estudando, e que faz por conta própria, é a pessoa que cresce e que recebe as oportunidades. Porque, na verdade, quem cria a oportunidade é você.
E isso só depende de você. Se você tiver essa postura de estudar, de correr atrás e de mostrar que você está no caminho do que você quer, as pessoas vão mostrar as oportunidades para você. Porque você tem que estar preparado para quando a oportunidade passar na sua frente. Porque senão, quando ela passar, se você não estiver preparado, já era. Ela não volta, né? E o tempo não volta, aí você perde. Então tem que tomar muito cuidado e não ficar esperando a empresa dar oportunidade para você crescer. Então, já vai estudando, vai fazendo por conta, porque, tipo, se não rolar naquela empresa, vai passar uma oportunidade ali voando em algum momento na sua frente e você está preparado, você pega e vaza, vai para outra empresa e já era. É assim que funciona. Quer crescer e sua empresa não te dá oportunidade naquela área e você está estudando e está preparado para isso, se outra empresa te oferece, a oportunidade é boa e você acha que vale a pena, tchau, tchau. Claro, toma cuidado para não se queimar nas migrações, né, na hora de se desligar de uma empresa e ir para outra, mas, você tem que cuidar da sua carreira. Se você não cuidar, ninguém vai cuidar para você. E o segundo erro é o seguinte, as pessoas ficam esperando que surja uma oportunidade legal no mercado para começar a investir na nova área de conhecimento. O que é isso? Isso é o seguinte, o cara tá lá, fala, eu queria trabalhar com, sei lá, com desenvolvimento mobile. Só que, cara, o dia que aparecer uma vaga numa empresa, que sabe, que aceita uma pessoa que tá começando, que não precisa conhecer muita coisa, tal, aí, porra, eu vou na hora. Sabe? Isso é uma merda. Não faça isso. Se você fizer isso, você só está se enganando. Porque isso nunca vai acontecer. E eu vejo, de verdade, bastante gente estagnada na carreira. Por quê? Porque eles pensam assim. Eles pensam, puta, o dia que a oportunidade aparecer, eu agarro. Só que o que na prática acaba acontecendo? Quando as oportunidades aparecem, elas sempre aparecem para quem está preparado. Ou minimamente preparado. E aí, o que acontece? Sempre vai ter alguém que está preparado, cara. E alguém vai pegar e você não vai nem saber da oportunidade. Entende? E assim, isso aqui de verdade são os dois pontos que eu vejo que as pessoas mais erram ao tentar fazer migração de área, migração de trabalho. Elas deixam basicamente, elas deixam a própria carreira na mão dos outros. Elas não assumem o controle da própria carreira. Deixa eu ver aqui um comentário do Ferreira. De dia, trampo PHP, à noite, faculdade de engenharia de software, fim de semana, projetos pessoais ou trampo da faculdade. Legal, é assim mesmo. É assim mesmo. E o que eu posso te dizer é o seguinte, eu sei muito, principalmente nessa época de faculdade, que, porra, muitas vezes o pessoal às vezes vai te chamar para churrasco, para festa, tudo mais, e balada. E, deixa para você curtir a hora que você tiver mais estabilizado. Claro, se curtir de vez em quando é bom, tal, mas toma bastante cuidado, porque nesse momento aí, quando você está começando a carreira, é muito importante que você dê o seu máximo, dê o sangue, porque o que vai acontecer? É um excelente... Eu gostei do seu comentário, porque é o seguinte, isso me tornou presente para uma situação que eu percebi agora, que é o seguinte, tem muita gente jovem que curte enquanto é jovem, e aí quando está mais no meio da idade, ela se ferra. Por quê? Porque aí você já não tem mais gás para estudar, você já não tem muito gás para poder se esforçar, e geralmente você já vai estar entrando numa fase de vida que você já não pode correr muitos riscos. Muitas vezes você já está num relacionamento mais sério, talvez já está casado, talvez até já está com filho, e aí você já não pode arriscar muito na carreira. E quando você não pode mais arriscar, aí fudeu, porque aí é onde você estagna na carreira e fica parado. Mas por quê? Geralmente as pessoas erram porque elas deixam para fazer isso muito mais tarde. E sim, o maior conselho que eu posso dar para quem é jovem hoje é, curte sim, tal, mas se possível se esforce, dá o sangue para crescer profissionalmente, porque depois você vai poder curtir enquanto eles estão lá, tentando ralar, quando eles já não têm mais forças direito para poder estudar e para poder crescer, eles já não têm mais tanta alavanca de potência de estudo e de aprendizado, porque já estão ficando velhos.
E aí você já passou pela parte mais difícil. Então é muito melhor passar pela parte mais difícil de crescimento profissional no começo da carreira, quando você está jovem, você está com gás, do que você querer fazer isso depois quando você está mais velho e aí você já tem família, já tem outras responsabilidades, outras prioridades, e aí ferrou. E eu vejo muita gente assim, tipo, tem pessoal que, porra, desculpa até o palavreado, mas enfim, eu falo assim mesmo, faz parte do meu linguajar. Eu cansei de ver profissionais, sabe, com 40, 45 anos, que tinha conhecimento de programador júnior, cara. Muitas vezes eles eram considerados plenos só por dó, sabe, porque a empresa precisava e pagava um pouco melhor para eles, mas assim, de conhecimento tinha muito jovem que rendia muito mais que eles. E eu cansei de ver gente com 10 anos de carreira que, você vai conversar, você vai entrevistar o cara não manja muito mesmo que muita gente jovem que está começando, sabe? E aí é muito tarde, e essas pessoas são as que reclamam da vida. Então, assim, tomem cuidado para vocês não serem os velhotes que vão ficar reclamando da vida. Então, se esforce enquanto você é mais jovem, porque depois você não vai ter que se esforçar tanto assim. Depois, o esforço natural da carreira, do trabalho, vai ser natural para você. Você não vai ter que se esforçar muito para poder entrar no ritmo. Enquanto eu vejo hoje muita gente velha, não velha assim, mas pessoal com mais idade, que está tendo que se esforçar muito hoje, porque eles não se esforçaram antes. Não que não seja possível, é possível para eles também. Só que vai ser mais difícil, porque tem outras responsabilidades, tem outras coisas nas costas que eles têm que pesar, e isso sim atrapalha eles. Então, esse é um conselho que eu dou. Se você é jovem, se esforce. Se você deixou passar um pouquinho também do tempo, não tem problema. O quanto antes você correr atrás, melhor. Daqui a pouquinho eu já vou responder a pergunta, tá? Eu vi aqui a pergunta sobre o que acha da área de TI na engenharia biomédica, tá? Bom, tô quase encerrando aqui o conteúdo, e aí a gente já vai discutir a respeito dos outros, das perguntas, das dúvidas e tudo mais, e vou abrir aqui também para mais perguntas, beleza, pessoal? Então, bora lá. Eu só tenho mais 2 pontos aqui para a gente discutir a respeito de migração de área, do setor de TI. E um outro ponto é o seguinte: qual que é o maior benefício de migrar de carreira? E por que eu coloquei essa pergunta aqui para eu não esquecer de enfatizar isso? Eu vejo muita gente que fica ali trabalhando com coisa que não gosta, porque tá com medo de perder o emprego e ficar parado, sabe? Tem medo de perder o emprego e ficar parado, e muitas vezes ficar 1, 2 meses parado. Cara, e quando você perde esse medo e você faz, claro, tudo aquilo que eu dei já de dica hoje aqui para se preparar para poder fazer uma mudança de carreira, se você se prepara e você muda de carreira, cara, você só tem a ganhar, porque você sempre vai ter mais gás, você vai ter mais energia para estudar, para poder lidar com os problemas do dia a dia, para poder superar os desafios do dia a dia, e isso é o que vai fazer com que você seja reconhecido, valorizado e cresça sempre muito acima da média, sabe? Sempre acima da média. Se você manter esse tipo de postura, independente da área que você escolha, você sempre vai estar acima da média e vai ser um dos tipos de profissionais que está sempre no topo da sua área de atuação. Então, isso que é importante, por isso que eu acho que, assim, o maior benefício de todos de você migrar e estar sempre trabalhando com as coisas que você gosta é que você sempre vai ter energia para poder crescer e você vai se manter numa constante de crescimento. Você não vai estar regredindo, sabe? Então, eu realmente acho que isso aí é muito importante. Guilherme tá chegando. Boa noite, Guilherme. Diego Anselmo também, boa noite. Vamos lá, pessoal. Só lembrando aí, não esqueçam de dar o like aí nesse vídeo e compartilhar para a gente trazer cada vez mais gente aqui para nossa live, beleza? Isso aí é a única coisa que eu peço aqui já para vocês, para a gente poder estar aumentando essa nossa audiência aí de pessoas que querem estar no topo do mercado de TI.
E agora aqui um último ponto para a gente poder estar discutindo é o seguinte: existe alguma exceção em que fazer a migração de carreira não é bom? E eu coloquei isso porque realmente isso é importante. Eu acho que assim, por mais que o que eu vá dizer aqui agora não pareça muito óbvio para você, é o seguinte: tem bastante gente que eu vejo por aí que eles migram de carreira porque a empresa em que eles estão precisa. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que tem gente que acredita no negócio de plano de carreira da empresa e, por exemplo, o projeto que ela estava trabalhando acabou, está acabando, e aí não vai ter mais nada para ela fazer se ela não aceitar trabalhar com aquela outra coisa ali. E esse é o tipo de migração de carreira que é uma bosta. Vou ser sincero, é uma bosta. Então, eu acho que se você tá no mercado de TI, cara, que é um mercado que tem oportunidade pra caralho, tá faltando muita gente para poder trabalhar, sabe? Você não tem que ter esse tipo de preocupação. Se um projeto que você tá acabando, você, sabe, a única oportunidade de você continuar naquela empresa é estar assumindo alguma tecnologia que você não gosta, fazer alguma coisa que você não gosta de trabalhar, bicho, sai fora, velho. Verdade. Não compensa ficar. Porque o que acontece? Quanto mais você ficar ali trabalhando e você mudar de carreira só para poder manter o seu emprego, você vai estar minando suas energias e quando você menos vê, você já não vai estar mais crescendo. E aí é onde as pessoas estagnam. E o que eu acho que é mais bizarro é que no mercado de TI a gente tem oportunidade demais, cara. Você não precisa ter esse tipo de medo. Se você estiver minimamente se preparando para trabalhar com as coisas que você se propõe a trabalhar, sabe, de estudar por conta, de fazer alguns projetinhos pessoais, cara, você já está na frente de, 99% das pessoas. É muito fácil você se destacar nesse mercado, que é um mercado que está crescendo bastante, e um pouquinho que você se esforça, você passa na frente de um monte de gente. Por quê? O que mais tem é gente que está só seguindo a manada, sabe? Tipo assim, tem muita gente que só, por exemplo, acabou um projeto na empresa e aí o próximo projeto é outra tecnologia. O cara vai lá e aceita. Aí acabou aquele projeto, ele vai para outra. Vai para outra. A hora que você vai ver, o cara ficou 10 anos na empresa e aprendeu, sei lá, 10 coisas diferentes e não se tornou especialista em nenhuma delas. E aí a hora que ele olha para trás, e aí de repente ele olha e fala, puta, cansei. Quero procurar uma oportunidade melhor. A hora que ele vai olhar para trás, ele já perdeu vários anos de vida, literalmente sendo... Não é nem sendo não valorizado, mas sim deixando a vida, a carreira dele ser levada pelo que o vento trouxe para a carreira dele, sabe? E isso aí é um problemão. Então, você não é obrigado a aceitar todas as oportunidades que as empresas te dão, simplesmente porque aquilo é a única coisa que tem ali. Então, assim, esteja sempre preparado, se possível, mantenha sempre um colchão financeiro para você se aguentar alguns meses, uns 2 meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses já é o suficiente para o mercado de TI, porque se um dia você precisar trocar de emprego, você sempre muda sem ter que, sabe, ficar se prostituindo e aceitando qualquer oportunidade. Desculpe o palavreado, mas enfim, é o que eu acho. Eu acho que, assim, ninguém é obrigado a ficar aceitando migalhas, ninguém é obrigado a ficar trabalhando com coisa que não gosta, principalmente no mercado com tanta oportunidade que tem. É só você ter a coragem e o mínimo de preparação financeira para não ter que se desesperar com esse tipo de coisa. Até porque não é muito comum você ser sacaneado pelas empresas. As empresas sempre avisam antes, quando o projeto está terminando. Claro que tem caso de empresa sacana que avisa no último momento, mas esses caras geralmente vão te pagar aviso. Então, você vai ter uns
pelo menos 30 dias aí com grana para poder procurar um outro trabalho. Mas é sempre legal você ter um colchão de dinheiro para você não ter que se desesperar, não ter que aceitar qualquer oportunidade e poder escolher o que você vai trabalhar, porque o que acontece? Até isso me fez pensar em um ponto aqui que é importante nesse tema, que é o seguinte, muitas vezes você, sabe, para não correr o risco de ficar parado sem ganhar nada, você aceita um trabalho que, sei lá, você vai ganhar às vezes 1.000, 2.000 a menos. Se você tivesse ficado mais 15 dias parado, você tinha pegado um trabalho que te paga 1.000, 2.000 a mais. Muitas vezes até mais. Dependendo do seu nível de desenvolvimento, sabe? E aí, para você não ficar parado, você aceita sempre os trabalhos que pagam menos, ao invés de estar lá nas vagas do topo. Que, claro, você tem que ter uma certa habilidade para encontrar elas, tem que conhecer de algumas coisas para poder encontrar essas vagas que pagam mais, mas elas existem. Se você se preparar, sempre vale a pena, porque você consegue achar elas, e aquele tempo que você ficou parado ali, o que você faz? Você estuda, você investe em outras coisas, você não fica parado em casa coçando. Você, enquanto está em casa, está fazendo outras coisas, está estudando, desenvolvendo algum projeto pessoal, sabe? Você nunca perde tempo ficando parado no mercado de TI. Você só perde tempo se você for bobo. Literalmente, for burro o suficiente para ficar em casa coçando, jogando videogame. Porque nada demais também se você fizer isso. Mas é uma escolha sua. A tendência é que você vai estacionar e vai perder um monte de oportunidade porque você está jogando o tempo da sua vida fora. E eu vejo bastante gente fazer isso, cara. Por incrível que pareça, eu vejo bastante gente cometer esse tipo de erro. Beleza? Então, assim, esse é o meu ponto de vista. E a respeito de tudo isso que a gente discutiu, acredito que eu passei por vários dos pontos mais importantes. E eu quero saber se alguém aqui ficou com alguma dúvida, se vocês gostariam de perguntar mais alguma coisa a respeito do tema de hoje. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas aqui. Se eu deixei alguma coisa sem responder. A gente tem mais alguns minutos aqui apenas, tá? Porque o Insta limita até 1 hora a live, já estamos em 52 minutos aqui, daqui a pouco cai, parada. Acho que devo ter mais uns 4, 5 minutinhos aqui. Guilherme, beleza, pode ficar tranquilo que depois eu vou mandar um resumo no grupo do Telegram. Inclusive, você que está aí, que ainda não entrou para o grupo do Telegram, entra agora, digita aí academiadопроfissionaldeti.com.br/Telegram. Você vai entrar para o nosso grupo gratuito, onde eu mando sacadas, e eu sempre mando um resumo de tudo que eu discuti, os pontos mais importantes da live do dia. E depois, durante o dia também, às vezes eu mando alguma sacadinha, alguma coisa legal lá, coisas que vão te ajudar. Então, bora lá. Diego Anselmo, é isso, né? Ele perguntou para mim, cara, o que você acha da área de TI na engenharia biomédica? Cara, sinceramente, eu particularmente não peguei nada nessa área. Fica difícil eu opinar a respeito. O que eu posso te dizer com bastante certeza é o seguinte. Como que você pode se basear para esse tipo de coisa? A área de biomedicina em si, na verdade, eu já conheci, eu tive no meu grupo de empresários de startup algumas empresas que trabalharam na área de biomedicina, né? A área biomédica. E, cara, é uma área muito legal, só que não é uma área tão grande, mas tem boas oportunidades também. E tem algumas startups, tá, nesse setor.
Então, assim, é uma questão de que primeira coisa que eu acho que você tem que olhar é, você gosta? É uma paixão sua? Se é, abraça, vai para cima porque tem oportunidade e sempre tem coisa boa, sabe? Sempre tem, em todas as áreas, assim, de TI, se você se posicionar como especialista e utilizar os recursos de valorização, como, por exemplo, certificações que hajam na área, ou as especializações que são necessárias, você sempre vai estar no topo, tá? Então, o que importa é você saber pesquisar o que você precisa para atuar naquilo e descer o pau para você ser especialista. Você não pode ser o cara meia boca, o cara padrão de mercado. Você tem que ser sempre acima da média, porque aí você vai estar no topo. E o topo, muitas vezes, é a diferença de você estar ganhando um salário que, às vezes, é 2 vezes, 3 vezes mais do que o que a maioria está ganhando. Sabe? Tem gente que ganha isso, que ganha bem mais do que os outros. Tá? E por quê? Porque são bons, porque são cruciais para as empresas. É isso que você tem que ficar ligado, porque se você se esforça, você se especializa, você se torna crucial. E quando você se torna crucial, independente de se você trabalha com infraestrutura, se você trabalha na área de desenvolvimento, se você está na área de gestão de projetos, sabe? Independente da área que você está no mercado de TI, se você se torna crucial para a empresa, para o negócio como um todo, você vai ser valorizado, cara. A tendência é que você seja valorizado. Principalmente se você se posicionar com relação a isso e nunca aceitar migalhas. Você sempre vai achar alguém que precisa e que valoriza. E isso é fato, cara. Ajudou? Deu um norte para você? Hein, Diego? Ó, a live vai cair e eu vou ter que entrar de novo para a gente continuar perguntas e respostas. A live do Instagram caiu. Galerinha, tô aqui de volta de novo. Bora entrar aí. Para variar, a gente bateu 1 hora de live aqui no Insta, hein? Porra, conteúdo, hein, galera? Vamos entrando, só vou dar um segundinho aí para vocês voltarem aqui para a live, que a live caiu, porque deu 1 hora o Instagram derruba. É 1 hora de live o limite aqui do Insta, cara. Deu 1 hora e derruba aí, e hoje a gente ficou 1 hora aqui conversando sobre esse tema de migração. Foi rapidão, né? O conteúdo é denso, né? E, pô, Diego, estou esperando o Diego entrar aí, que ele vai ter que repetir a pergunta, cara, porque caiu a live e eu perdi a pergunta dele. O último texto que ele mandou, eu perdi. Eu não consegui responder. Então, bora lá. Ô, Diego, beleza? Voltou. Eu estava comentando aqui que a live caiu, que a gente bateu 1 hora, o Insta derruba, e eu perdi, cara, a sua última pergunta. Você tinha falado alguma coisa aí que você trabalha com... E, se possível, repete aí para mim para eu poder terminar de responder você. Porque eu perdi aqui no histórico, aí eu voltei rapidão a live aqui, eu não consegui correr aqui nos vídeos para poder olhar lá no histórico o texto. Só lembrando, galera, na segunda-feira agora, no dia 20, às 8 da noite, eu vou estar dando uma aula específica com foco em contar o passo a passo para poder se tornar um profissional foda no mercado de TI. Eu já venho discutindo várias coisas sobre ser valorizado, ser reconhecido e tal, mas eu vou ter uma aula muito foda na segunda-feira, que eu vou dar os primeiros passos, e depois também eu vou abrir uma oportunidade aí para algumas pessoas na segunda-feira,
Quem tiver na live de segunda-feira vai ter uma situação legal lá, só para quem tiver ali na live. E lá eu vou abrir oportunidade para quem quiser depois dar os outros passos para poder se tornar um profissional foda no mercado de TI, independente da área. Tá? Porque, basicamente, eu estou preparando um lance aí que eu vou pegar tudo que eu tenho de conhecimento que me ajudou a crescer rapidamente, eu vou ensinar para essa galerinha. O Du tá me respondendo aqui. Ele falou que tem engenharia elétrica, mas que está fazendo engenharia de software e vai se especializar no ramo de biomedicina. Legal. No caso da área de TI. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, na área de biomedicina, realmente tem bastante oportunidade, existe mercado para isso, mas principalmente você vai ter que buscar as startups, tá? Então você só tem que ficar ligado porque é um mercado um pouco mais limitado, como assim dizendo, e quando você entra num mercado mais limitado, é um mercado que assim, depois que você se especializa, você ganha bem. Se você gosta de trabalhar com isso, desce o pau, cara, não fica com medo, vai para cima, porque você vai ser valorizado. Mas o ponto é o seguinte, só tem que ficar um pouquinho com cuidado, porque é um mercado um pouco menor. Se você for pegar, por exemplo, empresas grandes, são poucas que tem vaga nesse setor, aí você vai ter mais algumas aí de startups e tal. Então, assim, só tem que estar ciente que é um mercado um pouco menor. Tá? Mas tem oportunidade. E o que eu estava dizendo quando a live caiu é o seguinte, a gente tem oportunidade no mercado de TI como um todo, desde que você se especialize e seja o cara foda naquela área. Então, busque a especialização que você precisar para poder ser foda, porque de qualquer maneira você vai crescer. Então, acho que assim, o que tem que guiar as decisões de vocês você tem que fazer o que gosta e seja foda naquilo que você gosta. Se você seguir isso como linha base para você tomar suas decisões do que você aceita ou não, trabalhar o que você vai estudar, não vai, o que você vai fazer ou não vai, você já está num caminho muito bem trilhado para poder ser um profissional foda. Estou recebendo mais perguntas aqui. Recebi pelo Face. E também o Guilherme aqui no Insta. Guilherme falou aqui. André Santiago, eu já vou responder sua dúvida, tá? Guilherme Ferrari, meu orientador da pós é especialista em bio na área de TI. Vejo que tem muitas oportunidades em pesquisa nessa área acadêmica, foco stricto sensu. Legal. Então, eu, particularmente, eu nunca fui fã da área acadêmica, tá? Existem oportunidades, inclusive, eu não sei se vocês estão ligados, e eu achei legal esse comentário seu aqui, Guilherme, porque é o seguinte, isso me tornou presente por uma situação que existem oportunidades também de você pegar projetos, existem projetos de pesquisa, existem bolsas para a área de pesquisa, tá? Na FAPESP, existem algumas coisas aí que vocês podem fazer para você fazer mestrado sendo pago para fazer isso. Então, você pode estudar e se especializar sendo pago. Tem linhas de pesquisa aprovadas, né? Então, isso é muito massa. Para quem gosta da área stricto sensu, quem pensa em dar aulas depois e tudo mais, ou se especializar mesmo para poder fazer algum projeto ou montar uma empresa na área, depois, acho que assim, é uma oportunidade, é uma possibilidade aí também, tá? Existe essa questão de você conseguir bolsa para estar fazendo mestrado também. Se você tiver um bom projeto de pesquisa em uma área que seja uma área de interesse de desenvolvimento do Brasil, por exemplo, tem linhas para medicina, para biomedicina, tem várias áreas, sabe, com linha de crédito aprovada.
É só ficar ligado nisso, eu posso fazer uma live a respeito disso no futuro. Eu vou deixar anotado aqui como um tema. Mas, legal. E realmente, Guilherme tá falando aqui no Insta, né, que tem muitas startups que vivem de bolsas e tem boas oportunidades. Isso é fato, tá? Eu participei aqui por alguns anos do Campinas Startups e tem várias startups que vivem de dinheiro de fundo perdido. Por exemplo, PIP, que é o quê? Tem algumas linhas que o governo, se você aprova um projeto de pesquisa numa área, o governo te dá grana para você pagar a equipe, comprar equipamento e desenvolver o seu projeto de pesquisa, para resolver algum problema que seja um problema importante para a sociedade, né? Mas existem, é claro que não é fácil, você tem que ser meio fodão aí para poder, tem que ser muito bom na redação do seu projeto de pesquisa, mas você consegue pegar grana, assim, eu tenho amigos que já levantaram milhões desenvolvendo projetos de pesquisa, tá? Então, é possível, existe isso sim. O André Santiago aqui perguntou, o mercado de TI, você sabe dizer se o COBOL ainda manda? Pelo menos é o que ele escreveu aqui, se ainda manda. Cara, o que eu posso te dizer é o seguinte, o COBOL ainda existe, cara. O COBOL ainda existe, por incrível que pareça. Tem gente ainda que manja de COBOL, tem a galera das antigas aí que ainda dá suporte para sistemas de COBOL. Cara, é muito raro você achar um profissional de COBOL hoje. Eu, sinceramente, eu nem sei como que eu faria para me especializar nisso, mas, assim, se você tiver alguma paixão... Nossa, preciso tomar água. Nossa, falando aqui há mais de 1 hora, cara. Tá foda. Se você tiver paixão pelo COBOL hoje, por incrível que pareça, é muito bem pago. Quando o cara manda bem, cara, nessas linguagens de baixo nível, COBOL, mainframe, sabe? Essas coisas, é muito raro você encontrar profissional. Só que também são poucas as empresas que contratam, mas também são grandes. Por exemplo, a IBM, principalmente, trabalha muito com oportunidades para trabalhar com linguagem de baixo nível. C, sabe? O COBOL, mainframe, essas coisas aí da antiga, cara, tem oportunidade ainda, só que você vai encontrar vaga nesses lugares aí e depois você não tem muito para onde correr. É um pouquinho mais difícil você se recolocar no mercado de trabalho, mas também é uma área que paga bem. Se você gostar, tem mercado sim. Tem uma outra pergunta aqui do André Santiago, que ele perguntou o seguinte, o curso técnico ainda é melhor do que ter o ensino superior? Eu olho para o lado aqui para a galera que está no Insta, porque os textos, as perguntas do YouTube e do Face estão aqui na outra tela. Então, o ponto é o seguinte, cara, eu particularmente, assim, eu como contratante, tá? Vou te falar agora aqui como um headhunter. Eu como headhunter, eu valorizo muito mais hoje quem sai de um ensino técnico do que uma faculdade. E o que eu vou falar aqui, eu sei que vai ter gente que vai meter o pau em mim depois. Mesmo que a faculdade seja a USP, mesmo que a faculdade seja Unicamp. Foda-se. Por quê? Cara, os colégios técnicos, os ensinos técnicos, eles estão mais alinhados com o que o mercado precisa. O ensino superior, seja de faculdade pública ou não, eles estão muito mais ligados à área acadêmica. Então, é difícil você sair com conhecimento de mercado. Então, assim, para mercado, um curso técnico já é suficiente. É claro, existem empresas que pedem curso superior para algumas vagas, porém são pouquíssimas e você sempre consegue oportunidade boa mesmo que você não tenha ensino superior.
Mas, assim, como ninguém vai morrer por não fazer, por passar alguns anos fazendo ensino superior, eu faria mesmo que fosse online. Na verdade, hoje acho que eu faria online. Inclusive, eu não sei se vocês estão ligados, mas existe a oportunidade de você se formar, por exemplo, em ciência da computação por Harvard, sabe? Por esses colégios super fodões. E vale super mais a pena, porque você pode fazer sua formação toda online, tá? Eu sei que é possível. Inclusive, tem alguns cursos que eu fiz de algumas dessas faculdades, não da área de TI, tá? Mas eu fiz cursos de negócios, de marketing e tudo mais. Eu fiz alguns cursos dessas universidades famosas. E isso online, existe, tá? Vocês podem ficar ligados nisso, que também tem a possibilidade de você fazer um curso online muito foda. Por exemplo, você pode pegar curso de algoritmo, curso de ciência da computação de Harvard, pode fazer. Você pode pegar o diploma deles, você só precisa saber inglês. Então, assim, inclusive eu já falei, já tem vídeos meus rodando por aí em Facebook, YouTube, falando sobre a importância do inglês. E hoje, assim, se você souber inglês, cara, puta que pariu, o mundo se abre para você, porque você pode... eu acho que a parte mais legal de você saber inglês no mercado de TI é que isso te abre as portas para você consumir os conteúdos mais fodas que existem no mercado e, na maioria das vezes, gratuitamente. Ou muito barato. Então, vale a pena investir em inglês. É legal que o do Ferreira comentou. Faz um tecnólogo que o tempo é curto e é superior. Tá valendo. Fato. E outra, o ponto é o seguinte, você sempre, depois que você entra no mercado de TI, um abraço. Se você pegar certificações, você é reconhecido do mesmo jeito. Inclusive, para vocês terem ideia, por exemplo, eu nunca fui fã de mestrado, da linha stricto sensu, pós-graduação. Eu não fiz pós-graduação. Eu cheguei a fazer MBA na área de negócios, mas eu fiz porque era coach, eu estava me preparando para outras coisas. Não era por questão curricular, de falar, eu tenho MBA, eu nunca quis isso, tá? Nem falar, eu tenho uma pós-graduação, nunca passei por isso. Então, assim, o mercado de TI, ele valoriza muito certificação e muito o conhecimento prático. Então, não se preocupe muito com diploma, tá? Mais um comentário aqui do André Santiago, comentando que ele é certificado Senai em redes. E quer saber também se é válido tirar a certificação CCNA da Cisco. Cara, legal. Essa vai ser a última pergunta que eu vou responder aqui hoje. Depois, se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem mandar aqui que eu vou deixar anotado para fazer um tema para a próxima live, que a gente já está estourando aqui, já vai dar quase 1h20 de live já hoje. Tá? E eu tenho outras coisas que eu preciso fazer aqui também ainda, então eu vou responder essa última aqui. Cara, é válido sim você tirar CCNA. Eu já passei por isso, eu tirei a primeira, eu comecei a parte de CCNA, tá? Eu comecei a tirar certificações, depois eu parei e fui para Java, parti para desenvolvimento. Eu vejo conhecimento de mercado, tá? A parte de infraestrutura, você só vai ganhar grana se você for muito especialista e pegar umas vagas muito legais. E você vai ter que estar em grandes centros. Se você estiver em pequenas cidades, você vai ganhar mal pra caramba. Que paga mal. Não é o mercado que mais paga. Para você entrar em redes e na parte de infra, na minha opinião, você já tem que partir para uma coisa parruda, tem que tirar certificação pra caramba mesmo e partir principalmente para estudar segurança da informação, porque aí você vai ser valorizado e vai conseguir arrumar vagas legais, porque se você ficar no básico ali de rede e tal, não é uma área que paga bem, tá? Para você ser bem pago, são poucas as oportunidades. Isso falando no lado financeiro, tá? Se você gosta e o que paga tá bom para você, beleza, tá ótimo. Vai para cima. Agora, se você estiver procurando
trabalhar com algo que valorize mais, só fique ciente que você tem que partir para isso, tem que partir para tirar várias certificações na área e, principalmente, acredito que aí estudar a parte de segurança, que aí você vai ser mais valorizado. O Guilherme mandou a pergunta aqui sobre Cisco ou Furukawa. Cara, não tô nesse mercado. Eu só conheço a Cisco. Beleza, pessoal? Só lembrando, você que está aqui comigo, entra agora, pega o celular aí, entra agora no nosso Telegram, academia do profissional de TI.com.br/Telegram. Entra aí para você poder receber o resumo, né, dos pontos cruciais da nossa live de hoje e também receber outras sacadas e outras boas oportunidades que eu vou estar mandando lá nesse grupo aí do Telegram. Fechou? Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês que me acompanham. Continuem aí compartilhando, curtindo os vídeos, convidando a galera, porque eu estou aqui na missão de continuar todo santo dia fazendo uma live, compartilhando conhecimento para levar você para o próximo nível. Eu sei que essa situação que a gente está passando é foda e eu estou aqui para ajudar. Beleza? Podem contar comigo e eu só quero poder contar com vocês para que vocês simplesmente compartilhem, por favor, compartilhem esses meus vídeos, compartilhem, porque aí dessa forma a gente vai ter cada vez mais conteúdo. Beleza?